Talvez você não saiba responder de pronto do que se trata a lei número 8.429 de 1992. Mas se a gente disser que ela trata das sanções a agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, as punições para quem deu prejuízo aos cofres públicos ou a quem violou princípios legais que regem a administração pública, certamente você já vai lembrar de uma palavra que vem ouvindo repetidamente nos noticiários: improbidade. E quando se fala desse tema nos meios jurídicos da Paraíba, um juiz vem se destacando com suas publicações que trazem tanto doutrina como jurisprudências de julgados com comentários e anotações. A gente está falando do juiz Aloysio Bezerra, que no final da tarde de ontem lançou mais uma obra, Processo de Improbidade Administrativa Anotado e Comentado. E é ele o nosso entrevistado aqui no estúdio a partir de agora. Boa tarde, doutor Aloysio, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Dizer que esse tema é recorrente, né? O Brasil vive sucessivos escândalos financeiros e administrativos, Lava Jato, Mensalão, Cabedelo, você acabou de citar, né? E outras formas também de improbidade. A reportagem anterior mostrou que os servidores da Universidade de Campina Grande estão há 2 meses fazendo greve. 3 meses. 3 meses, né? Isso. Mas estão recebendo um salário, ou seja, estão ganhando sem trabalhar. E há uma súmula do Supremo que manda descontar o salário ou compensar. Cabe ao reitor, sob pena de responsabilidade, tomar essas providências. De forma que o enriquecimento ilícito decorre de ações de enriquecimento sem causa. Você ganhar um dinheiro sem ter aquela contraprestação. São essas pequenas coisas que vão se acumulando no meio dessa burocracia toda da máquina administrativa, né, como um todo. Pois é, a nossa cultura tem sido de achar que dinheiro público dá em árvore. E que, por conta disso, deve se gastar da forma como se melhor aprouver aos seus dirigentes. Não é bem assim. Doutor Aloysio, eu já perdi a conta de quantos livros o senhor já lançou, alguns deles falando, repetindo, repisando, que é um termo usado muito pelos advogados, repisando esse tema, improbidade administrativa. Qual é a novidade desta obra que foi lançada ontem? Este livro, ele está atualizado pelas modificações que foram feitas na lei de improbidade. Está atualizado de acordo com o novo Código de Processo Civil, porque a parte ordinária é toda aplicada pelo Código Civil, e também pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Essa lei foi promulgada agora em junho. Ela traz alterações importantes para as decisões administrativas, como do Tribunal de Contas, como também judiciárias. De forma que muitos juízes ainda não têm conhecimento exatamente do que define essa lei, e eu já trago esse estudo nesse nosso livro. Nesse nosso livro eu trago também a judicialização das decisões do Tribunal de Contas. Como é que essa judicialização acontece? Olha, o Tribunal de Contas é um órgão administrativo, então as decisões dele são administrativas. O que eu mostro é que as questões que podem ocorrer durante o processo devem ou podem ser levadas ao judiciário, onde lá as partes terão, evidentemente, garantido o devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não que lá no TCE não tenha, lá eles procuram observar, evidentemente. Mas quando não se resolve num canto, você pode levar para o outro. Eu digo isso porque esta obra é destinada aos operadores jurídicos, né? Eu estou mostrando as alternativas que tem de um advogado trabalhar em favor do seu constituinte. Trago também a questão da ação de insolvência civil. Nós, juízes fazendários, temos uma dificuldade muito grande de, quando vai executar um ressarcimento ou uma dívida de um gestor, seja aplicado pelo TCE ou numa ação de improbidade, que tem que repor o que foi desviado, a gente não encontra nenhum ativo financeiro ou patrimonial em nome do executado, do réu. Ou seja, geralmente ele já passou, tendo culpa no cartório, já passou para laranjas. Quando você vê um candidato dizer que não tem patrimônio em seu nome, ele já entra direcionado com nesse sentido, né? De resguardar a responsabilidade patrimonial em favor da sua família. Então, essa ação de insolvência civil é importante porque, do jeito que nós temos a falência das empresas, temos também a falência da pessoa física. E se faz através da ação de insolvência civil. Certo.
No caso dessas modificações da legislação, há como desfazer essa questão dos laranjas? Por exemplo, o cara é pego num ato de improbidade administrativa, condenado, quando vai para a execução, não tem bens no nome dele. Mas a justiça descobre que ele repassou os bens para o nome de outras pessoas durante o curso do processo. Há como desfazer tudo isso? Se o fato se deu após a citação, tem como se alcançar essa transação para terceiros, né? Transformando a titularidade patrimonial. Mas, se não, fica difícil porque, se a pessoa não foi citada, não está vinculada ao processo. O senhor falou da judicialização das decisões do Tribunal de Contas, que são decisões administrativas. Mas, geralmente, quando o gestor, ou na maioria das vezes, quando o gestor é lá julgado procedente a ação do gestor para devolução ao erário público, geralmente, vamos dizer, um percentual muito grande de decisões do Tribunal de Contas é confirmado também naqueles mutirões que realiza de improbidade administrativa, né? São duas situações diferentes. Quando eu defendo a judicialização, é antes do trânsito julgado da decisão do TCE. Certo. Depois de transitado julgado administrativamente, a situação fica muito mais difícil. Salvo aquelas situações em que há violação frontal ao ordenamento jurídico. Quer dizer, a pessoa pode questionar a decisão do TSE, alegando, por exemplo, que não houve amplo direito de defesa. Defesa é uma das alternativas. É uma das alternativas. O devido processo legal, o contraditório, o indeferimento de provas. Né? Tem uma série de situações e etapas próprias que você pode questionar isso aí. De uma forma geral, suas obras que tratam de improbidade administrativa vêm acompanhando os avanços da legislação como um todo, nessa área administrativa, civil, penal. O senhor tem acompanhado de perto isso e tem sentido também que está se fechando o cerco cada vez mais para que não hajam ilícitos? Olha, nós temos uma legislação muito boa, tanto na parte de improbidade como na parte penal. A dificuldade que eu vejo é no judiciário. A morosidade judicial é que favorece e que contempla a impunidade. O que é preciso, a meu ver, é que o judiciário seja especializado, com várias privativas e exclusivas de ações de improbidade, de crimes contra a administração, crimes contra a lei de licitação. Os tribunais tenham também câmaras nesse sentido e os tribunais superiores de igual forma. Porque o que nós verificamos é uma lentidão por vários fatores, várias circunstâncias, né? Acúmulo de serviço, limitações de servidor, de orçamento. E se tivesse uma legislação, uma vara especializada, um juízo próprio, o resultado seria outro. Vou dar um exemplo. Por que os processos da Lava Jato andam rápido com o juiz Moro? Porque lá é uma vara especializada em lavagem de dinheiro. Somente isso. Isso foi criado pelo ministro Gilson Dipp, há algum tempo atrás. Nós temos 4 varas especializadas: Rio, São Paulo, Rio Grande Porto Alegre e Curitiba. Então, essa celeridade que o juiz Moro concede aos processos que lá estão é em razão disso. Se não fosse isso, estaria no universo amazônico, vamos dizer assim, de processos que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta com a segunda parte da entrevista com o juiz Aloysio Bezerra aqui no estúdio. Vamos falar ainda desse seu livro sobre improbidade administrativa.